E aí, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nessa terça-feira de carnaval que tá acabando. Esse selinho vai embora daqui a pouco, que tristeza. Amanhã tem bola rolando, Atlético e Manaus, segunda fase da Copa do Brasil no Mineirão, um jogo decisivo. Quem vencer passa, se empatar, disputa de pênaltis. Vamos no pique pra Cidade do Galo? O último treino antes dessa partida vai rolar hoje à tarde. Rafaela Potter, me conta tudo. Como é que tá a situação do Hulk? Como é que tá a situação do Scarpa? Boa tarde pra você. Oi, Maurício, ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente no Globo Esporte. Vamos lá, então, falar da situação desses dois jogadores. Vou começar pelo Hulk, porque a gente está até acompanhando nas redes sociais que o Hulk tem postado, que está tentando em casa acelerar a recuperação de uma lesão detectada na coxa direita. Ele sentiu dores na coxa e realmente teve essa lesão. O Hulk, na segunda-feira, ontem, ele não treinou, ele não foi para o campo. Mas como você disse, hoje às 4h30 da tarde tem um treino, o último treino antes dessa partida contra o Manaus, aqui na Cidade do Galo. E aí a gente vai ficar de olho para ver se o Hulk pelo menos sobe para o gramado. A princípio, ele é dúvida, tanto para essa partida de amanhã, como também para o fim de semana, que a gente lembra que no sábado tem o primeiro duelo da final contra o América pelo Campeonato Mineiro. Agora vamos falar do Scarpa, porque você perguntou também do Scarpa. O Scarpa a gente mostrou aqui no GE na semana passada, durante o treino aberto até para a imprensa, ele machucou sozinho o tornozelo, chegou a ser amparado pelos colegas, mas no treino ontem, na reapresentação, o Scarpa treinou normalmente. Então, a princípio, não há nenhum problema com o jogador, já está recuperado, não foi grave, não teve lesão detectada. E o Scarpa deve ser um dos jogadores que o Cuca vai contar para essa partida contra o Manaus. O Hulk, a princípio, né, a gente tem esse último treino agora 4h30, mas a princípio o Hulk deve ser desfalque mesmo para esse jogo, Maurício. O tornozelo do Scarpa parece que tá bom, né, Potter? Pelo chutão que a gente viu. Bom, sábado, primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, Galo e América no Mineirão. Matheus Mendes é o goleiro que tá jogando pelo América, mas é emprestado pelo Galo. E aí, como é que fica esse bafafá, Potter? O América vai pagar a multa para ele jogar? Olha, Maurício, um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui no Globo Esporte, eu conversei com o pessoal do América, né? Inclusive pedi ali uma posição oficial. Oficialmente, o clube ainda não tem uma definição, não tem uma decisão para o Matheus Mendes jogar ou não. Então a gente vai seguir acompanhando até sábado, hein? Até lá, mistério. Até porque é um valor alto, né, Maurício? O valor que o América precisaria pagar para o Atlético é de R$750 mil. É a multa estabelecida no contrato, né? Caso os clubes se enfrentem, para pagar para que o Matheus Mendes jogue, porque a gente lembra que o Matheus Mendes pertence ao Atlético, né? Ele veio emprestado nessa temporada para o América para garantir alguns jogos, né, durante a temporada, para ganhar mais ritmo de jogo, já que o Everson é o titular absoluto do time do Galo. A gente lembra que como o América foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil contra o Cascavel, não entrou aquele dinheirinho, né? Dinheirão, né? Mais de R$1 milhão e meio para o América, então fica mais complicada a situação financeiramente para que o Matheus Mendes jogue, mas a princípio não está descartada essa possibilidade. O América ainda não confirmou. Se o Matheus Mendes não jogar, o Jori deve ser a opção, Maurício. Valeu, Potter. 1h06. Obrigado pelas informações. Está liberada para o bloco. O Galão da Massa na Copa do Brasil contra o Manaus. Cláudio Rezende, preparação do Atlético, o Hulk vai pro jogo, não vai, o homem tá se cuidando, o homem tá querendo o jogo, dá tempo de ser aproveitado pro jogo contra o Manaus? Como é que tá a preparação do Galo pro compromisso? Estaremos juntos nessa manhã na Copa do Brasil, Rezendão, boa tarde. Boa tarde, Thiago, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes, terça-feira de carnaval e tem treino à tarde, hein? Seguido de concentração na Cidade do Galo, jogadores trabalharam praticamente todo o carnaval, né? Só no domingo ali que o Cuca deu folga para os demais jogadores, né? Só os que estavam em tratamento que foram para a Cidade do Galo. Cuca trabalhando forte aí com esse time de decisões na semana. Essa da Copa do Brasil é jogo único, é aquele jogo que você não tem margem de erro, né? Tem que vencer o Manaus para chegar à terceira fase da Copa do Brasil. O Gustavo Scarpa treinou ontem, hoje, se treinar novamente, deve ser confirmado no time titular para o jogo de amanhã, 7h30 da noite no Mineirão. E aí o Gustavo Scarpa, sendo confirmado, fica só mesmo a situação do Hulk, que não vai para esse jogo, né? Nossa apuração aqui com a Ale Oliveira, que ele não vai para esse jogo.
Então o Hulk fica fora do Manaus, não enfrenta o time na Copa do Brasil, mas aí o Hulk tá trabalhando forte para enfrentar o América no sábado. Inclusive, Thiago Reis, chamar o pessoal do YouTube, a gente tem imagens do Hulk aí, ontem à noite na casa dele, fazendo, primeiro sauna, né? Pô, pera aí, o Hulk tá nu? Tá. Não, nu não. Não tá ou não tá? Vocês resolvem. Seminu. Não, mas olha lá. É uma Hulk? sunga que a gente fala que é lancenta, né? Ah, cor da pele. Tá dando lance, né? Que a gente fala. Caramba, o homem tá treinando mesmo, olha lá. E não é só tomar sauna, não. Ele faz um alongamento. Tá no YouTube, viu? Cola comigo no YouTube, no Itatiaia Esportes, Itatiaia Oficial. Pra você do rádio eu descrevo. É aquela sauna do Hulk ali, isolada, né? Olha lá. Agora ele sai da sauna, ó, fumaça pra todo lado. Aí lá, o short cor da pele. Short vermelho, gente. Vocês não viram? Não. Não é short, é sunga, né? Não, é short vermelho. É. Pô, não interessa no se é gelo. sunga ou short também, caramba. E Aí entra no sai da gelo. sauna e vai pro gelo. Aí ele Mas faz... eu vou te falar, isso aí eu não sou o Hulk, mas eu fiz isso aí. É uma cerveja gelada e depois uma cachaçinha quente. Isso aí é um contraste que a gente faz que é gostoso. né, agora? Contraste de garganta. No seu É. caso, o Hulk faz o contraste do corpo todo, saindo do... Agora... E que corpo, né? Não, peraí, Ale. É um baita profissional, né, cara? Opa, ele lá em Pô, casa. Olha lá. E a gente conhece o Hulk, viu, Thiago? Quando ele começa a postar assim, é que ele tá próximo de voltar. E que ele já tá. Vai sobrar pro Coelho, né, Rezende? Vai sobrar pro Coelho. No sábado, a chance é maior no sábado, né? Amanhã ele não vai. Mas pra sábado, pelo que a gente tá vendo o Hulk aí, já fez bicicleta ergométrica. Eu acredito que se ele for pra campo essa semana, né? Quinta, sexta-feira, joga sábado. Olha, essa banheira de gelo que você tá vendo no YouTube. Vai pegar pela Muniz, isso sim. Não, você acha que é fácil? Isso aí, meu irmão. Deus me livre. Entrou. É um desperdício, O né? tanque de gelo. É assim. Você pode botar de latinha aí. Cabra baixo. Cala a boca. É alcoólatra. Olha aqui, Cláudio Rezende, vamos falar do jogão de amanhã, então não tem o Hulk. Tem o Scarpa, Cláudio Rezende. Você também não tava treinando, Claudião. O Scarpa treinou ontem, se treinar hoje, vai pro jogo. A apuração nossa, Thiago, é que é o seguinte: sem o Scarpa, o Cuca tava treinando com o Rubens. E sem o Hulk, o teste dele foi com o Davinho mesmo, com o Davidson. Então a tendência amanhã é que jogue o Davidson no lugar do Hulk para ter o cara no comando do ataque. Aí o Alisson fica com uma opção no banco de reservas. Teria o Scarpa treinando hoje. Eu acho que ele vai confirmar a presença no jogo de amanhã. E aí seria o time do Galo que vinha jogando mesmo, com um trio ofensivo ali, que já tinha o Rony com o Coelho e o Davidson. Não muda tanto, né, Thiago? Logicamente que você perde o Hulk, é uma perda que qualquer time sentiria, mas eu falo que não muda tanto em relação à característica, né? Não vai ter que tirar o Rony da ponta, jogar lá para centroavante. O Hulk fora... Deve ser o Davidson mesmo, confirmado pelo Cuca. Vamos ver o treinamento de hoje à tarde, que é o último aí da semana, né? Antes desse jogo contra o Manaus. É isso, o Edu Panzi, o jogo contra o Manaus, com todo respeito ao Manaus, né? É uma condição que permite ao Atlético o luxo de não ter o Hulk, Edu? Não, eu tenho certeza que se o Cuca tivesse o Hulk, ele estaria em campo, jogaria e provavelmente faria a diferença, como tem feito desde o início do ano, como fez no primeiro jogo da Copa do Brasil, entrou, bateu pênalti, deu assistência, mas não tem, né? Aí eu acho que vai muito pela característica que o jogo vai te impor, o Manaus bem fechadinho, fechando a área, tirando espaço do Atlético. Talvez seja uma boa ideia, sim, iniciar com o centroavante para trombar com o zagueiro, uma presença de área. Davidson dá mais peso à área, né, quando está em campo. E você não mexe, como disse o Cláudio Rezende, nas outras funções. Você mantém o Coelho pelo lado esquerdo, você tem o Scarpa vindo pela direita, já treinou, estava de chuteira, deve treinar de novo, vai para o jogo. E o Rony como dupla de ataque com o Davidson. Então não tem mistério, o Galo tem a responsabilidade total de ser superior, de controlar o jogo, de avançar a próxima fase da Copa do Brasil, e aí abre a possibilidade de ter o Hulk nas decisões, nas finais do Campeonato Estadual, que eu também acho que não deve mudar muito a característica do jogo. Imagina o América, já imaginava o América mais fechadinho, com o número de desfalques que vai ter o América, então o Atlético também será favorito no final de semana. Ô, Ale Oliveira, Oba. a começar pelo jogo do Manaus, eu acho que fosse o jogo lá em Manaus, viagem, poderia ter algum tipo de complicação. É claro, é Copa do Brasil, gente. Todo respeito ao Manaus. Já vimos esse filme 200 vezes na Copa do Brasil de zebra. Mas convenhamos, né? Com o jogo em BH, Mineirão, vai ter bom público, Cláudio? Bom. Pois é. Por enquanto a venda não engrenou com o carnaval, não, O quê, né, uns Thiago? 15 mil? A expectativa de 15 a 20 mil aí amanhã. Quarta-feira de cinza é duro. Mas o Galo vai estar em casa, bom gramado.
Vai ter zebra não, né, Lê? Sem Não. susto. É claro que a gente tem que respeitar o futebol e o adversário, mas evidentemente que o Galo é muito favorito. Agora, com relação à escalação, eu queria ver se tivesse o Júnior Santos aí já à disposição, se seria o Daverson escolhido mesmo. Aí não dava, né? Então aí eu acho que o Rony ia acabar... A verdade é que o Davinho tá meio sem moral com o Cuca, né? Eu acho que o Rony ia acabar escorregando ali pra centroavante. Mas não vai, mas parece com aquilo que a gente falou do Cruzeiro, que você citou do Dineno, né? Que chegou num nível, aí chegaram outras peças, você vai ficando pra trás. Isso, eu acho que... Eu tô com a Lê, cara. Você tem o Júnior Santos aí, eu acho que o Davidson... Mas de qualquer maneira, tomara que ele consiga aproveitar as oportunidades, né? Porque não vão ser muitas, pelo que a gente tá prevendo aí com o Cuca, mas ele vai pro jogo e tomara que ele tenha um bom desempenho. Quem é o Manaus que vai enfrentar o Atlético? Tem algum jogador conhecido? Tem alguma peça famosa? Já tá na área, quem tem as informações do adversário do Galo é o Manaus. Ô Manaus, amanhã no Mineirão não, hein? Amanhã sem zebra, viu, Manaus? Quem tem as informações da equipe manauara é o Paulo Azeredo. Fala aí, Paulinho, boa tarde. Tranquilo, Thiago. Abraço pra você, boa tarde. Quem tá ligado com a gente no Rádio Esportes. Pois é, o Manaus é um clube recente, viu, Thiago? Criado em 2013. Então tem poucos anos aí de criação, mas que vem bem no campeonato amazonense, vinha bem na Copa Verde, foi eliminado semana passada pelo Paysandu em casa, empatou a primeira em Belém 0-0, perdeu em casa por 4-1 e acabou eliminado, como eu disse, e que faturou já R$1.830.000 essa Copa do Brasil, vai em busca de mais R$2.315.000 e está acreditando que pode surpreender o Atlético, como fala com a gente aqui agora o Ramon Bisson, que é diretor executivo do Manaus e fala no Rádio Esportes. O Manaus vai para esse jogo com muita expectativa, acreditando bastante, respeitando muito o Atlético, é óbvio, mas acreditando que é possível, né? A gente sabe o que esse grupo é capaz, a gente tem uma estratégia já traçada para que a gente chegue lá, faça um jogo com nível de concentração alto, com comprometimento muito grande, para que a gente possa, né, o objetivo final aqui, o que todo mundo espera, é voltar com a classificação, mesmo sabendo de todas as dificuldades. Valeu, aí então Ramon Bisson, diretor executivo do Manaus, que treina hoje à tarde no CT Lana Drummond do América, e o provável time é esse aqui, Thiago: Gustavo Silva, Caio Hilário, Jefferson, Eric Henrique, Miliano, Zé Augusto Bosco e Gabriel Masson, Vitinho, Lelo e Renanzinho, Thiago. Boa, Paulo Azeredo, amanhã não, Manaus. Ô Cláudio Rezende, o Galo segue no mercado. Cuca pediu um atacante do Juventude, Rezende. O atacante Enio parece bem com o Keno, né? Visualmente ali ele lembra Achei que era o o garoto que marcou. Não, é. Ele tem marcado lá, o garoto? Tem marcado, é bom jogador, né? Vem jogando pode virar bem. o Kênio. Se vier, pode virar o Kênio. Parece o Keno lá, que hoje tá no Fluminense e fez história no Galo. Tem 24 anos, Thiago. A apuração da Itatiaia. Primeiro, essa notícia foi trazida lá pelos colegas da Rádio Caxias, que nos procuraram. E aí é o seguinte: o Atlético, o Cuca indicou esse atleta, mas a SAF do Galo ainda analisando se vai ou não fazer proposta, analisando mesmo se o jogador pode encaixar no perfil do Galo, esse perfil aí da SAF atleticana. E agora, a notícia de agora é que o jogador não é do Juventude, ele é do Amazonas. Jogou a Série B no passado, agora veio pro Juventude por empréstimo e ele tem um passe fixado em R$3 milhões. Pode ser que o Juventude pague esse valor e fique com o jogador em definitivo, já que tem assédio aí, não só o Galo, o Atlético Paranaense até já está mais avançado lá, o Furacão já teria feito uma proposta ao Amazonas para ter o jogador, então tá bem assediado, Thiago, mas no caso do Galo foi pelo menos uma consulta inicial, um pedido do Cuca, mas por enquanto não virou proposta lá ao Amazonas nem ao Juventude.